Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo nos arquivos para desvendar um caso que abalou o Brasil lá no passado há quase 100 anos. A gente vai usar recortes de jornais daquela época mesmo, sabe? Para reconstruir essa história. Uma história de tragédia, de ciência e de uma busca desesperada por respostas. E a história começa com essa manchete aqui, que é a nossa simplesmente devastadora. E olha, isso é de 1928, tá? Não é uma discussão de hoje. É um verdadeiro mistério histórico. Lá na cidade de Pinhal, em São Paulo, alguma coisa deu muito, mas muito errado. E essas páginas de jornal, bom, elas são as pistas que a gente tem para tentar montar esse quebra-cabeça. Então vamos para a primeira parte para entender o que aconteceu lá em Pinhal, um lugar onde um procedimento de saúde, que era para ser rotineiro, acabou se transformando num verdadeiro pesadelo. No centro de tudo isso, claro, estavam as crianças. As irmãs Ferlanda, de só 3 aninhos, e a Maria Assumpta, com 1 ano de idade. Além delas, o Alex Marione e pelo menos outras 5 crianças da cidade também passaram muito mal. Isso dá um rosto para a tragédia, né? Lembra a gente que por trás das manchetes existiam famílias completamente arrasadas. E o que mais assusta é a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa só, de manhã, vacinação normal. À tarde, começam a aparecer os primeiros sintomas, e sintomas graves, febre muito alta, convulsões fortíssimas. E aí, quando amanheceu no dia seguinte, as 2 irmãzinhas já tinham morrido. Foi uma sucessão de eventos assim, rápida e fatal. E agora, a gente chega no elemento central de toda essa investigação: a própria vacina. Aquilo que era para proteger, mas que de repente se tornou a principal suspeito de tudo. 409. Esse número torna o caso todo ainda mais intrigante. Sabe o que ele significa? Foram 409 aplicações da mesma vacina, do mesmo produto, que deram certo antes desse incidente em Pinhal. A pergunta que não queria calar era por quê? Por que dessa vez foi diferente? E isso leva a gente a um detalhe que é crucial. A vacina vinha do Instituto Butantan, uma das instituições científicas mais respeitadas do país, né? Então, saber a origem do produto não tranquilizou ninguém. Pelo contrário, só deixou o mistério ainda maior e aumentou a preocupação de todo mundo. No meio desse caos todo, da investigação oficial, a dor de uma família acabou se tornando o grande motor na busca pela verdade. Vamos ver agora o lado do pai dessas meninas. A atitude do Salvador Espósito foi um ato de desespero, mas também de uma determinação imensa. Ele se negou a fazer o funeral das filhas. Ele insistia que, antes de qualquer coisa, a causa da morte delas tinha que ser descoberta. Era um pai de luto, mas um pai exigindo justiça. E essa frase dele, que saiu no jornal, resume toda a angústia. Quero saber qual foi o veneno que deram à minha filha. Isso não era só uma pergunta, né? Era uma acusação. Era um pedido de socorro. Ele estava basicamente implorando para que as autoridades não deixassem a morte das filhas dele virar só mais um número. Bom, o clamor da comunidade e de pais, como Salvador, acabou gerando uma resposta bem rápida das autoridades. Vamos ver como essa investigação começou a se desenrolar. A resposta oficial foi bem metódica. Primeiro, o Butantan foi notificado na hora. Depois, as autópsias foram ordenadas. Todo o material biológico foi coletado e enviado para análise, e o caso foi parar na mão da polícia técnica. Ou seja, toda uma cadeia de ações foi acionada para tentar entender o que tinha acontecido. E o destino final de todas essas amostras, o lugar onde a ciência ia tentar encontrar as respostas, era outra instituição de muito peso, o Instituto Adolfo Lutz. Isso mostra a seriedade com que o caso estava sendo tratado, sabe? Envolvendo os maiores centros de pesquisa do estado na época. E assim, a gente chega na parte final da nossa análise e como os próprios jornais da época mostravam, a história estava muito, mas muito longe de ter um final. Essa era a pergunta que estava na cabeça de todo mundo. O que afinal tinha dentro daquele frasco? Teria sido um erro de fabricação, uma contaminação, um lote que veio com um defeito? A questão principal continuava ali, no ar, sem resposta. Imagina a agonia da espera. Os jornais diziam que a análise científica seria complexa, demorada. A resposta final, se é que ela viria, não ia ser rápida. A comunidade, as famílias, todo mundo ia ter que conviver com essa incerteza por um bom tempo. E no fim, o que a gente tem é o retrato de uma tragédia meio que suspensa no tempo. Uma cidade inteira de luto, um pai esperando por respostas que talvez nunca chegassem, e a reputação de uma grande instituição científica em jogo. Esse caso de 1928 deixa a gente pensando.
Como é que um ato de prevenção se transformou em veneno?